Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson, meu sinal é este aqui, e hoje eu estou aqui para lhe perguntar por que você quer aprender Libras. Qual é o seu objetivo aprendendo a língua brasileira de sinais? E eu pergunto isso porque muitas pessoas nos procuram perguntando quanto tempo elas levarão para chegar em determinado nível na utilização da Libras. E, em primeiro lugar, seria muito falso, muito mentiroso da nossa parte nós darmos exatamente um tempo, um prazo para a pessoa chegar no nível que ela quer. Antes de tudo, porque cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizado, o seu ritmo de desenvolvimento. Isso não somente para o aprendizado de um idioma, mas para tudo na vida. Então, se uma pessoa quer ser intérprete, professor, é óbvio que vai exigir dela um pouco mais de estudo, muito mais estudo, aliás, e muito mais tempo de contato com a língua. E não somente com a língua, com assuntos que se relacionem à comunidade surda, assuntos que abordem a cultura surda de forma geral e não somente o idioma utilizado pelas pessoas surdas. E claro, se a pessoa quer aprender simplesmente o básico para poder interagir com outros usuários da língua, para conseguir se comunicar com um surdo caso ela encontre alguém no seu dia a dia, o nível de exigência, o tempo de estudo vai ser muito menor. Mas nós não teríamos como definir exatamente um tempo para cada situação. Então, em primeiro lugar, você precisa saber qual é o seu objetivo com a língua. Se você está no zero, não sabe nada, nós temos, por exemplo, pessoas que adquiriram o nosso curso Descomplicando a Libras e em poucos dias, em um mês, 2 meses no máximo, se comunicavam já com uma certa facilidade, com uma certa desenvoltura com pessoas surdas e com outros ouvintes, também usuários da Libras. Mas claro, isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que demoraram mais dias, pessoas que demoraram menos. Depende do interesse, depende do tempo de estudo, do tempo dedicado para aquele aprendizado. Também nós temos casos de pessoas que adquiriram o nosso curso completo de Libras e que já inclusive passaram em concursos públicos e estão atuando utilizando os conhecimentos que adquiriram aqui. Tem pessoas que já atuam como auxiliando, interpretando nas suas igrejas, nas suas comunidades, então já estão atuando como intérpretes e quando começaram também o curso não sabiam nada ou sabiam muito pouco e agora já conseguem atuar utilizando a Libras. Já tem autonomia na utilização da língua. Mas isso também depende do interesse de cada pessoa. Não são todos que adquiriram, que chegaram no mesmo tempo em determinado nível. Então, antes de tudo, como sugestão eu lhe diria, onde você quer chegar? Para que você quer aprender a Libras? Você quer aprender para ser professor, para ser intérprete? Então, claro, saiba que você vai ter que estudar muito mais, vai ter que se dedicar muito mais para ter muito mais desenvoltura na utilização da língua. Mas se você quer aprender para conseguir se comunicar com alguma pessoa surda que você possa vir encontrar no dia a dia ou no seu local de trabalho, então vai lhe exigir muito menos conhecimento, muito menos contato, claro, se comparado com alguém que quer se tornar professor. Então, primeiro defina qual é o seu objetivo e aí se organize para alcançar esse objetivo. E claro, conte com a nossa ajuda, com os nossos materiais gratuitos e também com os nossos cursos fechados. E, em primeiro lugar, pare de se cobrar tanto, pare de se exigir tanto. Essa dica serve principalmente para quem está começando, para quem sabe pouco ou para quem não sabe nada. Você vai errar, mesmo sendo professor, sendo intérprete, mesmo tendo 10 anos, 20 anos de experiência, você vai errar em algum momento. E aí eu trago um exemplo da questão de nível, que é o quadro europeu de referência para o estudo de idiomas. Mas o que tem a ver com a Libras? Tem a ver porque também fala principalmente do estudo de língua inglesa, de outras línguas, que eles têm os níveis de A1 até C2, sendo que o A1 é o nível mais baixo, que é aquele nível onde a pessoa consegue começar a interagir, ter um contato com outros usuários daquela língua, chegando até o nível C2, que é o mais elevado, onde a pessoa então tem fluência para conseguir
utilizar a língua da melhor forma, tanto no caso da língua inglesa, tanto ouvindo bem, compreendendo bem, falando bem, se expressando bem. Então, comparando com a Libras, nós também temos níveis de desenvolvimento. E eles não são padronizados. Mesmo a questão da fluência, em qualquer idioma, se disser, o fulano é fluente. O que é fluente? Significa que sabe tudo? Não, ninguém sabe tudo. Mesmo um professor universitário de Libras não sabe tudo. Um intérprete com 10, 15, 20 anos de experiência não sabe tudo. Então, mesmo a questão de falar em fluência é relativa. Nós gostamos muito mais de utilizar a palavra autonomia na utilização da língua, que significa que você consegue utilizar a língua com desenvoltura, que você consegue saber onde precisa se desenvolver mais e principalmente que quando você erra, que você consegue perceber o seu erro e, por conta, buscar evoluir naquele quesito, naquela situação, naquele contexto onde você percebeu que ainda precisa se desenvolver mais. E também com relação à utilização da língua, da fluência, a questão de contexto mesmo, nós precisamos lembrar que existem pessoas, por exemplo, que se especializam para interpretar no contexto jurídico, que exige que saiba um pouco mais sobre leis, sinais que não são muito utilizados no dia a dia, mas que naquele contexto são mais utilizados. Por exemplo, pessoas que se especializam em interpretar poesia, música, que é diferente de interpretar outras situações do dia a dia. Pessoas que se especializam na interpretação do contexto da área da saúde, que exige também que compreenda, que saiba explicar outras terminologias não muito utilizadas em outros contextos. Então fica claro para você isso. Cada objetivo vai exigir de você uma certa fluência, digamos assim. Vai exigir um nível de habilidade. Então, antes de tudo, você precisa saber onde você quer chegar, qual é o seu objetivo. E como sugestão, se eu posso lhe sugerir algo, é que não se cobre tanto, principalmente se você está iniciando, se está querendo aprender a língua, não se cobre tanto. Que comece a se expor, que tente utilizar o que você já sabe, encontrar pessoas que utilizem essa língua e até mesmo pedir ajuda. Se errar, paciência, pede desculpa, pede que a pessoa lhe corrija quando perceber algum erro, demonstre humildade e assim você vai desenvolvendo. E, em segundo lugar, lembre também que se você quiser fazer parte da comunidade surda, não basta estudar somente a língua. Tem pessoas que sabem muitos sinais, sabem muita coisa sobre Libras, mas que chamam uma pessoa surda, por exemplo, de muda. O mudinho, o surdo mudo. Então essas pessoas demonstram que só se interessaram um pouco pela língua, mas não realmente pelas pessoas surdas, pela cultura delas. Então demonstre interesse, antes de tudo, pelas pessoas, pelos seres humanos. E aí procure desenvolver não somente a Libras, mas aprender também outras questões que envolvam a comunidade surda, da qual você quer fazer parte. Então procure saber mais sobre as reivindicações, as batalhas, as lutas que essas pessoas ainda enfrentam até hoje na nossa sociedade, que, como você sabe, ainda não é tão inclusiva assim. Então, espero ter colaborado. Pense qual é o seu objetivo e, antes de tudo, não se cobre tanto. Aprenda um pouco e tente praticar, vai evoluindo, aprendendo mais um pouco e praticando, se exponha, porque com certeza você vai evoluir de forma muito mais rápida. E conte sempre com a nossa ajuda. Tchau, tchau.